Jesus. Amém? Já falei demais para o meu tamanho. Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 38 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, um médico, capítulo de número 10, verso de número 38 ao 42. Você que pode se colocar de pé em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 10, verso de número 38 ao 42. Aleluia. Se você não encontrou, querido, pode olhar para cima, já está no telão. Diz assim: Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, assentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar. Amém? Amém, querido? Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, até esse momento nós clamamos, nós oramos, nós louvamos, nós te adoramos. Até este momento nós entregamos o nosso culto ao Senhor em sacrifício. Senhor, entregamos o nosso melhor, a nossa oferta, entregamos o nosso coração. Mas neste momento, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua resposta. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tudo que fizemos até agora. Espírito Santo de Deus, venha falar no nosso coração, na nossa mente. Senhor, que não seja a minha voz que a convença, porque é a única coisa que eu tenho para Te oferecer nesse momento. Mas que a presença do Teu Espírito Santo venha nos convencer, Senhor, daquilo que precisamos, em o nome de Jesus. Você que pode, se sente glorificando o nome santo de Jesus. Aleluia. Querido, nós em uma vida cristã estamos colocando tantas barreiras e tantas regras para que nós podemos nos encontrar ou nos achar como bons servos. Nós estamos colocando tantos requisitos para que nós podemos sermos comparados quando nós olhamos para essa palavra com Maria, que nós recriminamos tanto Marta nesse tempo, que parece que Marta era a pior pessoa do mundo, porque nós queremos nos comparado com aquele que, quando Jesus olhar, nós nos encontramos em retidão e queremos ser considerados um bom servo. Porém, nos nossos dias, nós estamos fazendo isso de algumas formas que não estão corretas. Ou melhor dizendo, que não trazem a presença do Senhor. Porque nós estamos confundindo muito aquilo que fazemos com aquilo que somos. Nós estamos fazendo muito e colocando tantas para que as pessoas também façam, para que as pessoas também produzam, para que todos que estão trabalhem, para que todos que estão façam alguma coisa, que nós estamos confundindo o real propósito de uma igreja. Muitas das vezes nós estamos confundindo até mesmo o real de Cristo, porque nós estamos fazendo, para que
somos considerados bons servos. Mas o servir que a Bíblia vai nos trazer não é sobre aquilo que nós fazemos, não é sobre a excelência do nosso trabalho. Não que isso é importante, isso é claro, porque nós estamos fazendo para o Rei dos Reis. É claro que nós temos que fazer bom, mas o real significado de servir não está naquilo que produzimos, não está naquilo que fazemos, e não está em quantas escalas que entramos, e nem quantas das vezes nós viemos para o culto. O que Jesus Ele quer que nós fazemos realmente é que nós entregamos o nosso coração realmente para Ele, que nós vivemos realmente uma vida para Ele, que nós entregamos realmente tudo aquilo que nós pensamos, o nosso dia a dia para Ele. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que estão tão acostumadas a fazer, produzem tanto, que já acreditam que sem elas é impossível fazer um culto. É impossível fazer um louvor se ela não tocar. É impossível fazer um louvor se ela não cantar. É impossível que a dança faça algo bem se ela não dançar. É impossível que o multimídia trabalhe se ele não estiver na escala. Está se sentindo mais importante do que a própria presença do Senhor, porque tem uma necessidade de olhar para o espelho e se sentir servo do Senhor, esquecendo que Deus não está olhando para aquilo que estamos produzindo, mas Deus está olhando como estamos produzindo. O próprio Jesus, em uma viagem, a Bíblia diz que ele estava com fome, e ele chega em uma figueira que estava florida, e quando ele chega nessa figueira, ele vê que a figueira não tem figo, e ele amaldiçoa a figueira. Ele não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto, ele amaldiçoou a figueira porque ela parecia que tinha fruto e não tinha. Muitas das vezes nós estamos querendo parecer que somos servos, parecer que somos os melhores, parecer que fazemos muito bem, parecer, e esquecemos que quanto mais nós queremos aparecer, mais no céu nós desaparecemos. Porque a Bíblia não diz que nós precisamos ser maior do que o irmão que está do lado. A Bíblia não diz que nós precisamos fazer mais do que o irmão que está do lado. A Bíblia também não diz que nós precisamos fazer todos os dias. Não que isso seja uma desculpa para o preguiçoso. Porque Salomão vai dizer, olha, aquele que tem preguiça, olha para a formiga, ela trabalha todos os dias. Não é a questão de ministério de banco, que isso também não existe. Quem entendeu o que está fazendo por Cristo, entendeu que precisa trabalhar pelo reino. Mas nós precisamos entender primeiro a Cristo, e não entender primeiro o trabalho, não entender primeiro o serviço. Porque muitas das vezes Cristo está no nosso meio, e nós queremos continuar trabalhando em vez de adorá-lo. Nós queremos continuar trabalhando em vez de sentir a sua presença. Nós queremos continuar produzindo, porque nós acreditamos que produzindo nós deixamos Cristo feliz, que Ele fica contente com aquilo que estamos produzindo. E é muito pelo contrário, querido. Nós precisamos sempre nos atentar com o que estamos produzindo. Não é o quanto eu e você faz, não é a quantidade de pregação que eu faço por ano que vai me salvar, não é a quantidade de vezes que eu estou em cima de um altar, quantos convites que eu aceito, quantos lugares que eu vou para ministrar a palavra, que está sendo contado. Mas o que está sendo contado é como eu estou fazendo isso. Olha para o irmão que está do seu lado, fala, meu irmão, como você está quando Jesus entra na sua casa? O que você está oferecendo para Cristo quando Ele se apresenta? O que você está mostrando para Ele? Como está o seu coração? Será que Ele tem morada, ou será que é só mais um fazer? Querido, o que é mais triste hoje no nosso evangelho, no evangelho desses dias, é que nós vemos pessoas que trabalham no reino, mas nunca trabalharam para o reino. Porque tudo o que fizeram foi para mostrar, foi para se entreter.
Querido, quantas vezes nós olhamos para dentro da casa do Senhor e nós vemos pessoas mais apegadas naquilo que ela produz do que a um culto onde a presença do Senhor está. Se você tirar o irmão do cargo, se você tirar o irmão do afazeiro, ele vai embora. Ele some, ele desaparece, porque ele não está preso a Cristo. Ele está preso àquilo que ele faz. E nada mais que nós podemos produzir com amor, a não ser tirar essa pessoa daquilo que ela faz. Porque enquanto essa pessoa estiver fazendo e acreditando que ela está presa a Cristo, ela está morrendo. Porque muitas das vezes amar é dizer não. Muitas das vezes amar é tirar a pessoa da posição. Porque nós não podemos estar apegados ao igreja, à placa, ao pastor. Nós temos que estar apegados a Cristo. É em Cristo que nós precisamos estar presos. É de Cristo que nós somos servos. Querido, você serve o irmão que está do seu lado por causa de Cristo. Não porque você gosta dele. Porque se você servir ele porque você gosta dele, aquele que você não gosta, você não serve. Aí você não serve para ser um cristão. Querido, nós servimos uns aos outros por causa de Cristo. Nós estamos juntos por causa de Cristo. Nós nos suportamos por causa de Cristo. Porque amar não é passar a mão na cabeça, não é pegar no colo. Amar é suportar. Paulo vai ensinar isso. Então nós estamos passando o carro na frente dos bois, porque nós estamos nessa geração, pregando tanto sobre o amor ao próximo, sobre a empatia, e nós estamos esquecendo que nós somos ruins, a nossa matéria é ruim, e se nós não entendemos a Cristo, nós não conseguimos demonstrar amor para ninguém. Nós estamos querendo demonstrar amor por convencimento e não por Cristo. Nós estamos querendo servir a igreja por convencimento e não porque entendemos a Cristo. Querido, nós precisamos despertar nos últimos dias, porque o Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja, e se nós não soubermos ser igreja, nós não vamos subir. É uma igreja. Não é um endereço, não é uma placa. Ele não vem buscar isso. Ele vem buscar uma igreja. Efésios capítulo de número 2, querido, é um dos capítulos mais fascinantes que a Bíblia tem. Porque Paulo vai explicar que para ser igreja nós precisamos estar enraizados no sangue daqueles que deram a vida por Jesus. E sobre eles nós somos colocados como pedra. Nós não somos uniformes, nós somos cada um da sua maneira, mas suportamos o peso um dos outros. E isso é chamado de edifício. E esse edifício leva o nome de igreja, porque esse edifício é a casa e a morada do Espírito Santo. Querido, é mais do que nós imaginamos. Olhar para Marta fazendo as coisas e fazer a mesma coisa e julgá-la ainda, é o que mais nós vemos esses dias. Porque muitos estão dentro da igreja, estão produzindo só para poder falar daqueles que não produzem. Muitos estão dentro da igreja vindo aos cultos só para poder falar daqueles que não vêm. Esquecendo que se nós não entendermos Jesus, não adianta nada que nós estamos fazendo. Jesus ainda é o centro do evangelho. Jesus ainda é o centro da igreja. Jesus ainda é o convidado de honra. Tudo é para Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Jesus ainda precisa ser o centro da nossa vida, do nosso coração, porque não adianta produzir se Jesus não for o centro. Se Jesus não for o centro, a gente vai forte. Se Jesus não for o centro, nós vamos querer destaque. Se Jesus não for o centro, nós vamos querer reconhecimento. Ei, querido, João Batista estava fazendo uma grande obra. Alguns historiadores dizem que mais de 50 pessoas aceitaram a Cristo, a Deus, pela mão de João Batista. E mesmo quando ele podia se engrandecer, ele disse: ei, que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou de tirar as suas sandálias. Ei, quem tinha que estar me batizando era o Senhor, não era eu que tinha que estar te batizando. Eu só sou uma voz, eu preparo o caminho. Quem é você?
Jesus tinha uma amizade intensa com a família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram pessoas que Jesus gastava tempo no seu discipulado. Betânia era uma cidade que ficava 3 quilômetros de Jerusalém. E era uma cidade que ficava numa passagem entre Belém e Jerusalém. Jesus passava muito por Betânia. Muitas das vezes Jesus, em sua trajetória na Bíblia, estava em Betânia, passava em Betânia, estava no caminho de Betânia. E Lázaro foi uma amizade que Jesus produziu humanamente e que regava essa amizade quase sempre em todas as suas viagens. A casa de Lázaro era uma casa em que os discípulos e o próprio Jesus se hospedava, parava para comer. E Marta, Maria e Lázaro sempre ouviam falar de Deus, sempre ouviam Jesus falar sobre aquilo que iria acontecer e aquilo que estava acontecendo. Tão certo que quando Lázaro morre, Jesus encontra Marta e Maria e ela fala: Senhor, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Querido, não era qualquer pessoa que tinha esse entendimento. Se mostra que Jesus estava discipulando elas, estava ensinando o que estava acontecendo. Tão certo que quando Lázaro fica doente, a primeira coisa que elas fazem é mandar um mensageiro para chamar Jesus, porque elas confiavam no poder que Jesus tinha, elas confiavam que Jesus podia curar. Elas tinham um apreço a Jesus, e assim elas faziam para o reino de Deus. Elas cuidavam dos discípulos, elas cuidavam das roupas deles, elas alimentavam o próprio Cristo. Querido, eles tinham um amor com Jesus. Lázaro era muito amigo de Cristo. E em todas as viagens, a casa de Lázaro era um refúgio para que ele se guardasse. Jesus passava muito tempo lá. Jesus estava muito tempo lá. Jesus estava com a sua presença muito lá. E em todas as vezes Jesus pregava, Jesus falava, Jesus ensinava sobre as coisas que estavam por vir, as coisas que estavam acontecendo e o reino dos céus. Querido, imagina eu e você recebendo o próprio Cristo sobre nossa casa, ouvindo Ele pregar, ouvindo Ele falar, ouvindo Ele dizer o que estava para acontecer. É teoricamente impossível acreditar que alguém não estava escutando a voz de Cristo, porque nós imaginamos tudo que a Bíblia fala de Cristo. Nós imaginarmos que Mateus, como ele denomina no próprio livro, Levi estava cobrando imposto e o olhar de Cristo se juntou ao olhar dele, se cruzaram. E Mateus, para isso, foi o suficiente para ele largar tudo e servir a Cristo. Querido, Jesus, ele olha e pede para Felipe o seguir. E esse foi o evangelista criado mais rápido que a terra já viu. Porque no momento que disse, vem e segue-me, ele disse, só espera um pouquinho, eu preciso buscar o meu amigo para vir junto. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, tudo aquilo que Jesus falava ardia no coração. Você vai ver no caminho de Emaús, alguns dos discípulos ouvindo Jesus, por mais que eles não conheceram a imagem de Cristo, mas a Bíblia vai dizer que um olha para o outro, depois que Cristo desaparece, e fala, não é que ardia o que Ele falava em nosso coração, não é que nós estávamos sendo convencidos por Ele, não é que nós estávamos alegres porque Ele estava falando. Jesus não era uma pessoa comum, querido, Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Querido, então tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, entrava no coração dos ouvintes. Só que entrar no coração e praticar são duas coisas completamente diferentes. Querido, nós estávamos falando isso, se eu não me engano foi no último GC, ou foi no culto do lar que eu estava conversando com o irmão Lucas. Querido, hoje em São Paulo, é raro você achar uma pessoa que nunca ouviu o nome de Jesus. Raríssimo. É mais fácil você achar no Oriente Médio, na chamada janela 1040, em alguns povos indígenas, na África,
Mas aonde chegou a tecnologia, onde se tem tantas coisas, é raro. Querido, porque por mais que nós não ouvimos uma pregação, não quer dizer que nós não ouvimos o nome de Jesus. Porque quantas das vezes nós estamos lá desfolheando nossa rede social e nós vemos uma frase sobre Jesus, nós vemos um ensinamento sobre Jesus, nós vemos uma motivação sobre Jesus. Quantas das vezes nós ouvimos assim, e quantas das vezes isso, por ser de Jesus, isso enche o nosso coração. Então é raro você ver alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas é muito fácil ver pessoas que já ouviram falar de Jesus, estão no lugar onde Jesus está, mas não praticam. Produzem, trabalham, mas não praticam. É muito fácil se perder no caminho certo, por mais que pareça que não. É muito fácil estar com Jesus no ambiente onde Jesus está e não entender nada que ele fala. Querido, é tão fácil isso, que a Bíblia vai dizer que quando Lázaro ressuscita, Jesus vai para a casa de Lázaro para um jantar. E deixaram Jesus na porta, porque todo mundo estava mais interessado em Lázaro, que havia se ressuscitado, do que em Jesus, que havia ressuscitado Lázaro. Tão certo que se escandalizaram quando uma mulher veio e quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, porque eles não estavam atentando para Jesus. Jesus estava do lado de fora da conversa, não estava na roda da conversa. Não era interessante ouvir Jesus naquele momento. Eles queriam saber como que foi Lázaro sair para fora. Marta e Maria tiveram as mesmas oportunidades, ouviram as mesmas coisas. E não é que nós julgamos Marta, não é que nós precisamos julgá-la, porque muitas das vezes quando Jesus entra nesse local, nós também estamos ocupados com tantas coisas, pensando em tantas coisas, que nós não conseguimos desfrutar da sua presença. Quando Jesus entra, quantas das vezes nós estamos tão preocupados com a segunda-feira, tão preocupados com as contas, tão preocupados com o nosso descanso, tão preocupados com os nossos compromissos, tão preocupados com aquilo que nós estamos produzindo na igreja, com a nota que nós estamos dando, com a altura que estamos cantando, com os copos que estamos tirando, com as pessoas que estamos servindo, que não percebemos que Jesus já entrou na casa. Quantas vezes, querido, nós entramos dentro da igreja, estamos mais interessados em julgar o trabalho daquele que está fazendo, em julgar o louvor daquele que está cantando, em julgar a oratória daquele que está, em julgar a roupa daquele que veio para a igreja. Quantas das vezes nós estamos mais interessados em saber o que o outro está fazendo de quem entrou na casa? Quantas das vezes, quanto tempo nós perdemos no caminho certo, prestando atenção para as coisas erradas? Quanto tempo nós entramos dentro da casa e nem vimos Jesus? Quantos cultos nós já perdemos? Quantas orações, quantos momentos de adoração? Querido, deixa eu te dizer uma coisa: tudo aquilo que Jesus fala, nós vamos usar. Então cada momento com Cristo perdido é muito importante para nós. Querida, é tão importante
Que a Bíblia fala que nessa visita Marta estava ocupada. E quando o irmão morreu, Marta disse: por que o Senhor não veio? Se você tivesse vindo, meu irmão estava vivo. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, querido, todo mundo aqui está escutando. Minha voz está chegando no seu ouvido. O som nos ajuda. Todo mundo está aqui entendendo o que eu estou falando. Graças a Deus, neste lugar não existe nenhum surdo. E se houvesse, nós tínhamos que ter fé para fazer ele ouvir. Mas não é aquilo que você escuta que te gera fé, mas é aquilo que você ouve. É aquilo que você guarda. É aquilo que no dia mau vem a sua lembrança como esperança. E você começa a ruminar aquela palavra novamente. E aquilo começa a apacentar o seu coração. Marta estava tão ocupada com tantas as coisas que quando precisou, ela achou que Jesus só podia, se ele tivesse ido curar o irmão dela, ele não podia ressuscitar ele. Existem pessoas que chegam no dia mau e caem. Existem pessoas que chegam no dia mau e desistem. Existem pessoas que chegam no dia mau e esquecem, porque não ouviram. Estavam no caminho certo, mas se perderam nele. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, Deus, não faz nada sem avisar para os seus santos. Então olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, se algo que Deus fez te surpreendeu, é porque você não estava com os ouvidos atentos, porque Ele te avisou. Está dentro da casa onde Jesus está. Não dar atenção para Ele é menos frustrante nem estar. Por isso que a Bíblia, capítulo de número 23 de Mateus, Jesus começa a preparar os discípulos para o que João ia ver no livro de Apocalipse. E ele começa a dizer, olha, naquele dia, muitos se chegarão a mim e dirão, olha, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei milagre, eu expulsei demônio. E a resposta vai ser, aparta de mim, porque eu não te conheço. É estar no caminho certo, mas não se atentar para aquilo que é certo. É estar produzindo, mas sem entender o para que está produzindo. É estar fazendo. E deixa eu falar uma coisa. O que nos cansa na obra do Senhor não é fazer, mas o que nos cansa na obra do Senhor é fazer para Deus sem Deus. É o que nos cansa. Porque quando você faz para Deus, com Deus, querido, isso não te cansa. Você não está esperando reconhecimento, você não está esperando holofote, você não está esperando tapinha nas costas, você não está esperando sorriso, você está fazendo para aquele que já te deu a vida, aquele que produziu tudo em você, que faz você respirar todos os dias, aquele que te alimenta, aquele que te levanta, aquele que te dá esperança, aquele que te dá um céu. Quando você está fazendo para aquele que já fez, querido, você não se importa. Mas quando você está fazendo e esperando algo acontecer, aí você se cansa. Aí você desiste. Aí você começa a olhar para aquilo que não é para ver, para aquilo que não importa. Porque, querido, como irmãos, nós precisamos aprender duas coisas. Quando vê alguém desanimado, querido, nós precisamos ajudar e levantar. Mas quando ver alguém desanimado, nós precisamos também ensinar que o desânimo veio por causa das atitudes dele.
Porque Paulo vai dizer: olha, eu posso estar perplexo, eu posso estar triste, eu posso estar até atônico, sem saber o que vai ser, mas desanimado nunca. Desanimado não. Eu posso padecer, mas desanimado eu não estou. Porque o que me anima não é as situações, o que me anima não são pessoas, o que me anima é Cristo. O que me anima não é se eu estou na prisão ou se eu estou no palácio. O que me anima não é se eu comer ou se eu não tenho. O que me anima não é se eu estou passando frio ou não estou. O que me anima é Cristo. E Cristo nunca sai de dentro de mim. Então, querido, não é somente levantar, mas é abrir o olho do irmão. Porque se nós não abrimos o olho da pessoa que está do nosso lado, nós somos negligentes. E querido, existe muita pessoa dentro do evangelho dodói, mimizenta, e o que ela quer receber é conforto, mas o que ela precisa receber é paulada. Porque se ela não amadurecer, ela não vai entrar no céu. Se ela não crescer, ela não vai entrar no céu. Então o que adianta eu ficar pegando no colo, dando uma leitinho, passando talquinho, e essa pessoa aquele dia ir para o inferno? Querido, deixa eu te dizer uma coisa: muitos de nós estamos perdidos no caminho certo. Sabemos o que é verdade, sabemos o que é certo, sabemos o que temos que fazer, mas só produzimos aquilo que não devemos. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: meu irmão, nunca esqueça do primeiro mandamento: ame seu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu pensamento, com todas as suas forças, com todo o seu coração. A Bíblia não diz: faça para o seu Deus acima de todas as coisas, faça para o seu Deus quando você está cansado, faça para o seu Deus. Não, querido, a Bíblia diz: ame o seu Deus, porque se você amar, você vai fazer. Se você amar, você não vai faltar. Você pode até chegar em um momento triste, porque Jesus não nos prometeu que nós iríamos ser alegres todos os dias, que iríamos estar sorrindo todos os dias. Jesus disse: olha, no mundo vai ter aflição, o mundo vai te fazer sofrer, mas tem bom. O que Jesus prometeu foi felicidade, e felicidade e alegria são duas coisas bem diferentes. Alegria é euforia, felicidade é estado de espírito. E às vezes nós achamos que não podemos nos entristecer. Nós vamos nos entristecer, mas entristecer e desanimar são duas coisas completamente diferentes. Olha para o irmão que está do seu lado, pega no bracinho dele aí, dá uma sacudida abençoada nele. Fala: irmão, para de desanimar. Se está desanimado, tem alguma coisa errada. Abre o seu olho. Porque se eu amo, eu não paro. Você já parou para pensar nisso? Querido, quando estamos namorando, nós fazemos tudo. Atravessamos o deserto para ficar 15 minutos com a pessoa. Estou mentindo? Talvez as irmãs estavam pensando: mas quando casa? Não, irmão, quando casa a gente passa 24 horas junto. Olha que bênção. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa: se a paixão ela esfriar em qualquer tipo de relacionamento, o amor está numa corda bamba.
Porque o amor, ele acende a paixão. O amor faz com que você permaneça, mas a paixão faz com que você faça. O amor faz com que você queira estar do lado, mas a paixão faz com que você queira presentear. O amor faz você estar dentro da mesma casa, mas a paixão faz você parar tudo e ficar aos pés para ouvir. Então, querido, se você não entender que você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, não adianta você querer o céu porque você não rouba, porque você não adultera, porque você não adianta. Para encerrarmos, olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, fala: meu irmão, o que você faz quando Jesus entra nessa casa? Você tem duas opções, querido, dentro de um culto. Você pode ser mais um telespectador. E existem muitos, porque hoje parece que a igreja está numa necessidade de produzir entretenimento e não salvação. Nada contra, mas existem igrejas que na mesma semana tem 3, 4 eventos. Acredita que ela vai te segurar com o evento. Se eu pôr evento, 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 eu vou trazendo as pessoas para a igreja. Realmente eu vou trazendo as pessoas para a igreja, mas eu não levo as pessoas para Cristo. Porque o que leva as pessoas para Cristo é o cajado e a vara. Evento, ninguém usa cajado e vara. Querido, a pregação de João Batista: se arrepende, bando de víbora. Pregação de Pedro: seus bandos de hipócrita. Pregação de Paulo: sai de perto de mim, que eu não quero andar com vocês se vocês não concordar com o meu pensamento. Pregação de Jesus: se arrependam, que é chegado o grande dia do Senhor. E nós estamos querendo inverter tudo isso. Vamos colocar telão, vamos fazer carnaval gospel, vamos fazer dia das bruxas gospel, vamos fazer Halloween gospel, vamos produzir. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nada contra evento. Evento é um momento de comunhão, mas não é um momento de conversão. E nós precisamos entender isso. Ei, o que adianta comunhão sem conversão? O que adianta rodinha de amigos sem Cristo? O que adianta ser aceito por todos e não ser aceito por Jesus? Ei, Jesus, querido, você pode mudar essa situação e passar de um telespectador de culto para quem vai cultuar. Você pode passar de um telespectador de adoração. Você pode passar de um telespectador de choro. Ei, todo mundo sente, menos você. Você pode sair desse estado se você entender que primeiro você precisa entender a Cristo antes de entender o que você vai fazer. É uma decisão sua. Você pode sair nesse culto como da mesma forma que você entrou. E deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te decepcionar um pouquinho. Mas não é culpa do pregador. E não é tirando o meu, não. Querido, não é culpa de quem ministrou. E não é passando a mão em quem ministrou. Não é culpa da banda. Também não é. Nós podemos não ser a melhor banda, mas não é culpa nossa. Não é culpa do irmão que faltou. Não é culpa do irmão que não veio. Não é culpa do irmão que não fez. É a sua culpa. Porque a decisão do culto, ela é individual. Você cultua se você vier. Se você quiser assistir o culto, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te decepcionar mais um pouquinho. Se você veio assistir um culto, eu conheço igrejas que tem culto muito melhor. Tem um telão bonito, tem umas cadeiras confortáveis, tem estrutura muito melhor para assistir, bem melhor. Mas se você veio para cultuar e Deus te colocou aqui dentro, querido, faça isso. Nós não viemos assistir, nós viemos participar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão,
Você vai ser Marta ou você vai ser Maria? Se coloque de pé por um momento. Aleluia. Feche seus olhos por um momento. Mídia, faz um favor para mim, querida. Apaga essas luzes aqui que a gente tem no altar, por gentileza. O corpo de obreiros, apaga essa luz aqui que a gente tem atrás do telão, aí debaixo da escada, por gentileza. Aleluia. Pode apagar. Isso, obrigado. Sabe por quê, querido? O culto não é quando eu entro, não é quando o ministério de louvor entra. Não, o culto não é isso. O culto é quando Jesus entra. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa para me ver, querido. Você não saiu da sua casa para me ouvir. Você saiu da sua casa para ouvir uma palavra, para você ver Jesus, para você sentir Ele, querido. Então esse é o momento de você decidir quem você vai ser nessa presença. Se você vai ser Marta, preocupado com tantas coisas, preocupado com o horário, preocupado com o almoço, preocupado com a saída, preocupado com a chegada, preocupado com a conta, preocupado com os compromissos, ou você vai ser Maria e vai se lançar nos pés, porque sabe que aquela presença, ela é única. É a sua decisão. Talvez o seu culto comece agora. E não tem problema, ainda dá tempo. Não é a quantidade de horas que você cultua, mas é o momento que você coloca o seu coração no culto. Esse é o momento que Deus preparou para você. Esses poucos minutos. Mas é esses poucos minutos para você entender que Deus está na casa. A diferença é o que você vai fazer dentro dela. Vem ao nosso encontro, desejamos provar do seremos os mesmos quando Jesus entrar, quando Jesus entrar. Vem ao nosso encontro, desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar, quando Jesus entrar. Fascinado por tua glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só me resta contemplar. Fascinado por tua glória, mal consigo me expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Vem ao nosso
Espírito Santo de Deus, que venha um despertar em nosso coração, que venha um despertar em nossa mente. Abre a nossa visão para entender, Jesus, que não adianta somente estar no caminho certo. Nós precisamos fazer o que é certo, nós precisamos viver o que é certo. Senhor, não adianta somente ter uma emoção quando a sua presença passa e nada mudar na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos ensina, nos torna verdadeiros adoradores, nos torna verdadeiros. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar, venha sobre nós, venha sobre cada vida. Quando Deus entrar na sala, só Tu és santo, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. fascinado por tua glória. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, obrigado por essa comunhão, obrigado, Jesus. Obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja acrescentada sobre todos, Pai, despedindo o teu povo de regresso aos seus lares. Peça seus anjos em ação, os guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe a todos. Até amanhã na oração. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.